Olá, eu me chamo Aline, eu sou médica, hematologista e hemoterapeuta, sou responsável técnica pelo Hemonúcleo Costa Verde, em Angra dos Reis, e professora da Faculdade de Medicina da Estácio de Sá, em Angra dos Reis, na disciplina de Clínica Médica e Hematologia. E eu estou aqui hoje para falar sobre a transfusão de plasma e crio precipitado. Eu trouxe um esquema aqui, que é um esquema já conhecido por muitos de vocês, que vai mostrar a obtenção do plasma a partir do sangue total. Então, o sangue total ele pode ser fracionado em plasma rico em plaqueta e concentrado de hemácia, e esse plasma rico em plaqueta depois fracionado em concentrado de plaquetas e plasma fresco congelado ou plasma de 24 horas, dependendo da forma do tempo do congelamento desse plasma. E esse plasma fresco congelado, então, depois pode vir a originar o crio precipitado. Aqui, então, é essa forma de utilização a partir do sangue total. Então, aqui no cantinho da tela, a gente tem uma centrífuga refrigerada, onde essas bolsas de sangue total são colocadas e centrifugadas. Depois, essa bolsa passa por um processo de extração, aqui é um extrator manual, e depois da extração, então, esse aqui é o resultado final. Aqui é a bolsa de sangue total, para ilustrar, e a bolsa de concentrado de hemácia, concentrado de plaquetas, e o plasma fresco congelado. Esse plasma fresco congelado, então, depois de passar por um processo de resfriamento, descongelamento entre 1 e 6 graus, ele vai originar o crio precipitado, o sobrenadante vai ser retirado e vai formar o que a gente chama de plasma isento e crio, e o restante que ficar na bolsa, que precipitar, vai ser adicionado em torno de 10 a 15 ml de plasma e novamente congelado rapidamente. E então, dando origem ao crio precipitado. Aqui é outra forma de obtenção do plasma, é através da aférese. Essa é uma máquina de aférese, uma máquina de separação de célula que o doador ele vai doar já conectado direto à máquina e a máquina vai então retirar somente aquilo que se deseja. Nesse caso, se for uma doação de plasma, você vai tirar já uma bolsa de plasma e essa bolsa vai ser congelada, então originando o plasma fresco congelado. Bom, o que é o plasma fresco congelado? É a porção acelular do sangue. Ele é composto principalmente por água e proteínas, tem também uma porção lipídica, e essas proteínas são a albumina, as globulinas e os fatores da coagulação. O plasma ele deve conter níveis hemostáticos de todos os fatores da coagulação. E um parâmetro que é utilizado como referência desses níveis hemostáticos dos fatores é a dosagem do fator 8. Então, de acordo com a legislação, o plasma tem que ter acima de 70 unidades de fator 8 em cada 100 ml. O volume do plasma, geralmente, é em torno de 200 a 250 ml para cada bolsa coletada a partir do sangue total, produzida a partir do sangue total. Ele deve ser completamente descongelado, em banho-maria a 37 graus, e utilizado. Então, logo seja descongelado. Ele pode ser utilizado em até 6 horas após o descongelamento, se ele permanecer em temperatura ambiente, ou em até 24 horas, se ele permanecer armazenado em geladeira. O plasma deve ser ABO compatível com o receptor, então a compatibilidade deve ser, não há necessidade de se realizar a prova de compatibilidade, mas o plasma deve ser ABO compatível com o receptor. Em situações, por exemplo, no trauma, numa grande emergência, em que você não tenha tempo de conhecer o grupo sanguíneo do receptor, o plasma, então, que vai ser utilizado de forma universal é o plasma AB. Alternativamente, pode-se utilizar o plasma A, quando não se tiver a plasma AB em estoque, e preferencialmente plasma A, hemolisina anti-B negativo. O tempo de infusão, então, na transfusão é em torno de 30 minutos, não devendo exceder 1 hora. Então, agora eu vou falar as indicações de transfusão de plasma fresco congelado. A primeira indicação que eu trago é o sangramento ou risco de sangramento decorrente de deficiência de múltiplos fatores da coagulação. Uma das situações em que isso ocorre é nas hepatopatias. Então, os pacientes com hepatopatias, eles têm um distúrbio de coagulação complexo que envolve a deficiência dos fatores da coagulação, mas também, usualmente, esses pacientes eles têm plaquetopenias e eles têm alterações vasculares. Outra coisa que é importante se levar em consideração em relação a esses pacientes é que eles têm uma resposta imprevisível à transfusão do plasma fresco congelado.
as alterações presentes no coagulograma desses pacientes não se correlacionam com o risco de sangramento. Então, você não consegue prever quais pacientes que vão ter um risco maior de sangramento baseado no seu coagulograma. Também não há evidências, os estudos não têm demonstrado evidências de benefício na transfusão profilática de plasma fresco congelado. Por isso, as indicações nos pacientes com hepatopatias são os pacientes com sangramento ativo, tá? Outra indicação é a coagulação intravascular disseminada, né, onde há a deficiência de múltiplos fatores da coagulação e sangramento associado. Nessa situação, o plasma fresco congelado vai ser transfundido frequentemente associado a outros hemocomponentes, como concentrados de plaquetas e o crio, que a gente vai abordar um pouquinho mais para frente. A segunda indicação é a reversão rápida do efeito dos anticoagulantes orais, o Marevan. A reversão pode ser realizada com a vitamina K, mas quando você precisa que essa reversão ocorra de forma mais rápida, por exemplo, no caso de um sangramento grave, ou pacientes que tenham que ser submetidos a uma cirurgia de emergência e não haja tempo de se aguardar o efeito da vitamina K, então pode ser utilizado o plasma. Nesse caso, a vitamina K também deve ser utilizada de forma concomitante. A terceira indicação é na transfusão maciça. Então, a gente sabe que a coagulopatia se relaciona ao trauma grave, principalmente após uma perda sanguínea superior a 40% da volemia. Os protocolos, então, de transfusão maciça, eles vão ter contemplado a transfusão de plasma. E, dependendo do protocolo, isso vai ser utilizado, pode ser utilizado tão logo esse paciente comece a receber transfusão, por exemplo, de concentrado de hemácias. A quarta indicação, a plasmaférese em PTT. Então, a reposição de plasma fresco congelado na plasmaférese é a primeira linha de tratamento desses pacientes. Isso leva a uma redução importante de mortalidade. E a plasmaférese em PTT seria a única indicação de se utilizar o plasma isento de crio, aquele que foi o que sobrou depois que a gente fez o processamento do plasma para produzir o crio precipitado. O plasma isento de crio, ele tem indicação na plasmaférese em PTT, porém os estudos não demonstraram um benefício do plasma isento de crio em relação ao plasma fresco congelado. Por isso, hoje em dia, pode ser utilizado tanto um quanto o outro e mais frequentemente vem sendo utilizado o plasma fresco congelado nessas situações. E a quinta indicação é no sangramento ou profilaxia de sangramento causado por deficiência isolada de fator da coagulação para o qual não há produto industrializado disponível. Então, a gente tem como situações de deficiência de fator que não se tem produto, a deficiência de fator 5 e o fator 11, a hemofilia C. Nesses casos, então, como não se dispõe do produto industrializado, é o plasma que vai ser transfundido no caso de sangramento ou na profilaxia de sangramento. Eu trouxe aqui um estudo que fala do impacto do plasma na transfusão maciça nos pacientes de trauma. E aqui esse estudo ele mostra uma diminuição na mortalidade quando se utiliza uma quantidade maior de plasma relacionada à quantidade de concentrado de hemácia. Então, nos pacientes que usam só uma proporção de 1 unidade de plasma para cada 8 concentrados de hemácia, tem uma mortalidade mais alta, em torno de 90%, quando você compara em pacientes que utilizam numa razão de 1 para 3 ou 1 para 2, em que essa mortalidade cai para 25%, 26%. É importante falar também das contraindicações ao uso do plasma. Por exemplo, como expansor volêmico e em pacientes com hipovolemias agudas, não há indicação de se utilizar plasma fresco congelado. Esses pacientes devem ser tratados com soro fisiológico, com coloide, mas não com plasma. Outra situação também que não há indicação é em sangramentos sem coagulopatia, né? Então, a gente sabe que na presença de coagulopatia e sangramento, o plasma está indicado. Por outro lado, o paciente que tem sangramento, mas não tem evidência de coagulopatia, não se beneficia da transfusão de plasma, então não é uma indicação. Outra questão que eu trago aqui é para a correção dos testes anormais da coagulação na ausência de sangramento. O plasma ele não deve ser utilizado para se corrigir o TAP ou o INR do paciente se esse paciente não tiver sangramento. Isso pode ser utilizado, isso pode ser aplicado também quando se fala na profilaxia de procedimentos. E eu vou apresentar agora, na sequência, dois trabalhos que vão falar sobre esse assunto. O plasma também está contraindicado em estado de perda proteica, em imunodeficiências, né, na desnutrição, na complementação de nutrição parenteral, na reposição de imunoglobulina.
hoje em dia, no cenário atual, a gente tem uma indicação precisa de reposição de imunoglobulina, que é o plasma hiperimune, no caso do Covid-19, mas se você não tem uma situação específica como essa, o plasma não está indicado. No estímulo à cicatrização e em grandes queimados, também não há indicação para o uso do plasma. E quando o plasma, então, está indicado, a dose que deve ser utilizada é em torno de 10 a 20 ml por quilo. E isso, claro, vai depender das condições clínicas do paciente e da capacidade dele de suportar esse volume, né? E nas indicações pode ser utilizado e deve ser utilizado o tempo de protrombina, que é o TAP com o INR, e o PTT, como referência, tendo como referência os valores de INR e PTT acima de 1,5 para esses pacientes, então, que tenham sangramento e tenham indicação da transfusão do plasma por conta de uma alteração da coagulação. Esse é um dos estudos, então, que eu falei, que analisou o efeito do plasma fresco congelado no INR de pacientes que tinham coagulopatia moderada, né? Pacientes que tinham, então, foram analisados 121 pacientes. Esses pacientes tinham um valor de INR entre 1 e 1,85 e eles receberam transfusão desde 1 unidade de plasma até mais do que 4 unidades de plasma. E o que foi observado é que somente 0,8% desses pacientes normalizaram o INR e somente 15% tiveram uma redução em torno de 50% desse INR. Ou seja, esse estudo mostra para a gente que o plasma para correção do INR, principalmente em pacientes que têm hepatopatias, não resolve. Então, isso não deveria ser um parâmetro, por exemplo, a transfusão do plasma antes de um procedimento invasivo baseado no INR do paciente, aquele paciente que não está sangrando e que não tem história de sangramento. Aqui um outro estudo. Esse estudo é um estudo randomizado, que tem cerca de 80 pacientes, e ele foi realizado em pacientes graves, pacientes de terapia intensiva, e esses pacientes eram randomizados para receber ou não plasma fresco congelado na dose de 12 ml por quilo, antes da realização de procedimentos invasivos. E os pacientes que foram selecionados eram pacientes que tinham INR entre 1,5 e 3. E esse estudo, o que ele concluiu? Tanto os pacientes que receberam transfusão de plasma, quanto os pacientes que não receberam transfusão de plasma, tiveram muito pouco sangramento na realização desses procedimentos. E não houve diferença nos dois grupos. Então, esse estudo trouxe para a gente essa informação de que não haveria indicação de se fazer a transfusão de plasma nos pacientes graves que tenham umas alterações moderadas no INR antes da realização de procedimentos invasivos. Bom, e o crio precipitado? Como eu falei, é a fração do plasma insolúvel em baixa temperatura, né, entre 1 e 6 graus, e ele contém fatores da coagulação, o 8, o 13, fibrinogênio e fator de von Willebrand. A transfusão do crio precipitado deve ser ABL compatível em crianças, mas em adultos não há essa obrigatoriedade da compatibilidade ABO. A dose indicada é de 1 a 1,5 unidade para cada 10 kg de peso do receptor. E essa dose é calculada, esse cálculo, né, tem o objetivo de se atingir níveis hemostáticos, que é o que se encontra em torno de 100 mg por decilitro de fibrinogênio. Pode ser calculado também a dose através do valor do fibrinogênio que o paciente tem e o que se objetiva, mas essa fórmula é uma forma mais fácil da gente calcular. Até porque, muitas vezes, a gente não vai dispor do valor do fibrinogênio do paciente. E aqui, então, eu trouxe um quadro em que ele mostra os fatores da coagulação que estão presentes no crio precipitado, né, em cada bolsa que tem um volume em torno de 10 a 15 ml, e a quantidade de cada um desses por bolsa e a sua meia-vida. Então, aqui mostrando o fibrinogênio, fator 8, fator de von Willebrand e o fator 13. E as indicações, então, do uso do crio precipitado? A indicação principal é repor fibrinogênio em pacientes com hemorragia, pacientes com sangramento e que tenham deficiência isolada, congênita ou adquirida de fibrinogênio, para quando não se dispõe do concentrado de fibrinogênio industrial. E a reposição de fibrinogênio em pacientes com coagulação intravascular disseminada e graves hipofibrinogênemias. Então, a gente sabe que o fibrinogênio é o primeiro fator da coagulação a atingir níveis críticos nas grandes hemorragias. E a gente tem como causas de deficiência, né, de baixa de fibrinogênio,
o aumento do consumo. Quando que se tem aumento do consumo? Na coagulação intravascular disseminada, nas hemorragias do trauma, na transfusão maciça, você tem, além de ter um aumento do consumo, você tem também um fator dilucional. Em hemorragias obstétricas, no descolamento prematuro de placenta, em outras hemorragias, você acaba tendo uma situação, então, de baixa de fibrinogênio, e esses pacientes eles podem se beneficiar da transfusão do crio precipitado. E em situações de diminuição de síntese, por exemplo, nas doenças hepáticas. Além das deficiências congênitas, é claro. A reposição de fator 13, então, seria uma outra indicação, paciente com hemorragia por deficiência desse fator, quando não se dispuser do concentrado de fator 13 industrial. E aqui, por último, a última indicação é a reposição do fator de von Willebrand, em pacientes que não têm indicação ou não toleram DDA-AVP, quando não estiver disponível o fator de von Willebrand, o concentrado do fator de von Willebrand, ou concentrado de fator 8 rico em multímeros de von Willebrand. É importante ressaltar que essa indicação, apesar dela constar no guia do Ministério da Saúde, o próprio guia ele coloca como uma contraindicação para o uso de crio precipitado justamente a deficiência de von Willebrand. Né? Por quê? Porque hoje em dia a gente já tem disponível os concentrados de fator. E a legislação ela diz a gente que a gente, então, se em alguma situação de emergência precisar utilizar o crio precipitado, a gente deve, inclusive, informar a Coordenação Geral de Sangue sobre esse uso. Porque nos centros tratadores de pacientes com coagulopatias, eles normalmente estão disponíveis para uso, então esses pacientes eles devem utilizar preferencialmente os concentrados de fator 8, rico em multímeros de von Willebrand, ou os concentrados de fator de von Willebrand. Bom, era isso que eu tinha para falar. Eu agradeço a oportunidade de estar participando aqui desse grupo, né, falando sobre a hemoterapia e me coloco à disposição para dúvidas. Obrigada.